canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre aí recheado de informações. Bom, vamos trazer para vocês atualizações aí do mercado da bola. O Vasco acaba de oficializar a contratação do atacante Lucas Oliveira, que era do Bangu, e assina contrato com o Vasco até 2024. E o Vasco fez proposta já pelo atacante Zé Vitor do Marcílio Dias para tê-lo por mais 2 temporadas. A informação de primeira foi dada pelos companheiros do News Almirante. Eu trouxe para vocês ontem aqui no canal e confirmada pelo Globoesporte.com. Já vou trazer mais detalhes. E Carlos Osório deu uma entrevista à CBN trazendo mais detalhes aí da SAF do Vasco da Gama. E ele garantiu que em contrato está garantido um investimento no time de futebol para que o Vasco volte a disputar títulos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando do atacante aí do Marcílio Dias, o Zé Vitor, que nesse momento é o artilheiro do Campeonato Catarinense. O Marcílio Dias foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Catarinense, ele já não joga há algumas fases, o Campeonato Catarinense está nas fases finais, já semifinal, final, alguma coisa nesse sentido. Então ele pode ser ultrapassado ali porque ele divide a artilharia. O importante é que o Zé Vitor jogou 12 partidas, marcou 9 gols. Ele tem 23 anos de idade, faz 24 anos em novembro. É um atacante aí de 23 anos de idade. Ele tem 1,82 m. Ele é cria das categorias de base do Tubarão, da própria Santa Catarina. Teve uma passagem pelo futebol sueco, retornou ao Tubarão, teve no Marcílio Dias. Do Marcílio Dias ele foi o Ituano, retornou ao Marcílio Dias e agora está acabando o campeonato aí com o artilheiro do Campeonato Catarinense. Segundo apurou os companheiros do Globoesporte.com, eles foram um pouquinho mais a fundo da informação dos companheiros do News Almirante, e a situação é a seguinte: o jogador teve a aprovação dos scouts da 777, e ele faria um contrato com o Vasco de 2 anos, ele é centroavante de área, é referência. E aí o passe dele seria dividido, é uma espécie de parceria com o Marcílio Dias. O Vasco não pagaria para ter o jogador e cada equipe ficaria com 50% do passe do atleta, sendo que tem uma cláusula no contrato que o Vasco poderia estar comprando mais 20% do passe do jogador para ficar com 70% e já estaria amarrado o montante do valor, seria R$800 mil. Beleza? Vamos aguardar a tendência que o jogador também seja contratado, porque o Vasco está ainda atrás de destaques de campeonatos estaduais, com medo ainda da situação do ano passado. A gente acabou perdendo o Aleph e o Chay, destaques do Campeonato Carioca ano passado, por esse preconceito com o jogador de time pequeno, e acabou que os jogadores deram muito certo em suas carreiras. Beleza? E agora eu vou deixar com vocês, o Vasco já fez o anúncio de maneira oficial do atacante Lucas Oliveira. Confere aí o anúncio do Vasco da Gama. O Vasco da Gama finalizou nesta segunda-feira a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Lucas Oliveira, que se destacou no Campeonato Carioca 2022 atuando pelo Bangu. O jogador chega em definitivo com um contrato até 30 de junho de 2024. Natural do Rio de Janeiro, Lucas Oliveira tem 21 anos e foi revelado pelas categorias de base do Bangu. Em 2018, o atacante viveu uma experiência no futebol europeu. O jovem teve uma rápida passagem pela Dinamarca, onde defendeu o ex-BR. Retornou ao Bangu e virou titular da equipe, comandada pelo ídolo Felipe Maestre, destacando-se pela versatilidade. Bom, galera, e para finalizar, Carlos Osório deu uma entrevista à Rádio CBN e trouxe detalhes importantes aí. Eu vou dividir em 2 momentos, a entrevista está um pouquinho longa. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar com vocês o Carlos Osório falando do comparativo da SAF do Vasco, Cruzeiro e Botafogo, como é que está a situação no Conselho Deliberativo, os receios que o torcedor tem nessa questão. Pô, e aí, será que os caras não são aventureiros? Como é que vai ceder o Vasco para um terceiro? Alguns medos que o torcedor do Vasco tem e a questão também do investimento no time de futebol. Carlos Osório garante que no contrato, que ainda não veio a público, esse contrato só vai vir a público quando a proposta vinculante for feita,
A 777 ainda não fez a proposta final. Quando essa proposta for feita, vai ser apresentado a quem vai votar ao Conselho Deliberativo e isso ficará público para nós, torcedores do Vasco. Então, enquanto a 777 não fizer a proposta final, a gente não tem acesso ainda no contrato, porque tem cláusula de confidencialidade. Mas garante Carlos Alberto Osório que dentro do contrato o Vasco tem investimento suficiente garantido em contrato para brigar por título brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial. Será? Só o tempo vai dizer. Mas eu vou deixar com vocês Carlos Osório comentando essas situações na Rádio CBR. Esse processo do Vasco, me parece, e já ouvi declarações de vocês, de que ele está mais semelhante ao que a gente está vendo no Botafogo, é isso? Olha, é isso. O Vasco tem o seu processo próprio. O Vasco é um clube grande, o Vasco é um clube que tem uma estrutura há muitos anos estabelecida e tem a sua própria cultura. Eu diria que o processo do Vasco da Gama é o processo do Vasco da Gama. O processo do Cruzeiro tem as suas características, o processo do Botafogo tem as suas características, algumas similaridades com o nosso processo, mas eu diria que o nosso processo é um processo singular. A gente tem que lembrar, Éboli, dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil, o Vasco da Gama é o único deles que manifestou o interesse, nesse momento, de ingressar no caminho da SAF. E aí a entrada de um dos grandes gigantes nacionais nesse processo, evidentemente, que se faz de uma maneira mais complexa, mais profunda, e é isso que nós estamos tratando com toda a transparência, junto aos nossos conselheiros, junto aos nossos associados. Enfim, já estamos no meio desse processo, esperando finalizá-lo em meados do ano, Éboli. Então, vamos entender os passos a serem cumpridos, né? Para que o contrato seja assinado, comece a valer essa parceria com injeção de dinheiro, com responsabilidade, com fiscalização. O Conselho Deliberativo do clube já aprovou a inclusão da SAF no estatuto. Exatamente, Éboli. O Vasco criou um processo muito claro, aprovado pelo seu conselho, do caminho até a SAF ser aprovada ou não pelo associado em Assembleia Geral. Primeiro, vamos dar um passo atrás. Como é que começou esse processo, Éboli? A lei da SAF foi aprovada no Congresso Nacional em setembro do ano passado. O Vasco da Gama, é de conhecimento público, tem, ao longo dos últimos anos, tido uma dificuldade muito grande de administrar uma dívida gigantesca que foi formada ao longo de 20 anos, que asfixiava o clube e impedia o investimento pesado no futebol. A resultante disso foi o desempenho esportivo fraco do Vasco nas últimas temporadas, com o consequente rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós começamos, a partir da aprovação da lei, fizemos um amplo estudo, contratamos consultoria especializada, montamos o nosso modelo de negócio, um book de negócio do Vasco, e fomos atrás dos principais investidores do mundo. O Vasco contatou mais de 60 investidores nos 5 continentes. Recebemos as respostas dos interessados, isso foi afunilando, tivemos propostas muito interessantes de 5 finalistas, vamos dizer assim, para, ao final das contas, escolher a melhor delas, que era a proposta da 777 Partners. A partir daí, o Vasco assinou um memorando de entendimento com a 777 Partners, com as linhas gerais do negócio. E, a partir daí, entramos numa fase de diligências. A 777 está fazendo a verificação dos números do Vasco, estiveram aqui no Rio há cerca de 15 dias, numa visita extremamente bem-sucedida, e, em paralelo, o Vasco, institucionalmente, se move para a aprovação dentro dos seus poderes. Quais são os 4 passos? Primeiro, vencido agora, nessa semana que se encerra, na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, por 166 votos a 3, a inclusão no Estatuto do Clube de dispositivos que permitem o Vasco a criar a sua sociedade anônima do futebol. O próximo passo é que a Assembleia Geral, com todos os sócios do Vasco, ratifiquem esse entendimento do Conselho Deliberativo. Isso deve acontecer em mais ou menos 30 dias. Em paralelo, as diligências da 777 estão acontecendo e nós imaginamos aí para o final de abril, início de maio, que ela termine as diligências e assine um contrato com o Vasco, um contrato vinculante com o clube. E aí a última etapa seria a apresentação desse contrato aos poderes do Vasco, a discussão
desse contrato nos poderes do clube e, em última instância, a aprovação do entendimento do acordo com a 777 para a venda de 70% das ações da Vasco da Gama SAF a esse parceiro pelo sócio do Vasco. Quem vai decidir no Vasco, Éboli, é o associado do clube, é o dono do clube que no final vai dizer sim ou não se quer, enfim, que o Vasco trilhe esse novo caminho, que nós estamos absolutamente convencidos que é a melhor solução para o nosso clube retomar o seu destino de glórias, o seu tamanho, a sua importância, o seu protagonismo, Éboli, no futebol brasileiro. É mais do que normal, Osório, a gente entender um raciocínio do torcedor com medo de investidores aventureiros no futebol brasileiro, né? Há toda uma relação cultural, né, de receio, de o clube vai deixar de ser meu, o clube vai deixar de ser nosso. Estou pensando aqui com a cabeça do torcedor, né? Vocês entenderam que a proposta da 777 Partners era melhor. O que vocês fizeram de observação da empresa? Uma empresa nova, né? Uma empresa que foi fundada em 2015. É realmente uma empresa relativamente nova, que investe em 6 áreas diferentes. Vai de aviação a entretenimento, né? Então, eu estou vendo aviação, seguros, comércio, finanças de litígio, empréstimo direto, mídia, entretenimento. O futebol entra nessa parte do entretenimento para a 777 Partners, uma empresa fundada em Miami, nos Estados Unidos. Como vocês chegaram, o que vocês fizeram de estudo, de avaliação, de como vocês hoje entendem, compreendem quem é a 777 Partners? Éboli, excelente pergunta. E essa preocupação que você está expondo, que é a preocupação do nosso torcedor, também é a nossa preocupação. Essa decisão do Vasco da Gama ingressar na Sociedade Anônima do Futebol, eu diria para você, Éboli, que é a decisão mais importante que o clube vai tomar desde a resposta histórica em 1924. É uma decisão transformadora, uma decisão profunda, que precisa ser avaliada com extremo cuidado e com muito zelo. O Vasco da Gama contratou a KPMG, uma das 4 grandes de consultoria mundial, uma empresa que está nos 5 continentes, que fatura 40 bilhões de dólares anuais em serviços em consultoria para nos assessorar nesse caminho. E a 77 Partners foi amplamente estudada. Primeiro, ela é uma empresa que hoje administra mais de 10 bilhões de dólares em ativos e, como você falou, em mais de 50 indústrias de 6 grandes setores. Os sócios fundadores da 777 Partners têm uma longa vida no mercado financeiro americano e têm uma longa trajetória de sucesso no mercado empresarial dos Estados Unidos. Essa empresa é uma empresa que atua, que investe em áreas tradicionais da economia, como você disse, seguros, como você disse, a área de aviação, entre outras, e nos últimos 3 anos identificou na área de entretenimento, esportes e mídia uma área principal de investimentos pelos retornos que essa área pode dar e porque é uma área que conecta com a agenda do século XXI. E aí montaram uma equipe para investir nessa área. Então, é muito importante dizer que o nosso parceiro não é um aventureiro que vai chegar e apresentar uma proposta e depois vai buscar dinheiro no mercado. Todo o dinheiro comprometido com o investimento do Vasco da Gama está lá no cofre da 777, aguardando a assinatura do contrato para ser aplicado no Vasco da Gama. Mais importante do que isso, Éboli, o nosso parceiro tem a mesma ambição que a nossa. Nós, quando conversamos com todos os parceiros interessados em investir no Vasco, nós colocamos 3 questões fundamentais para o fechamento de uma parceria. Primeira e fundamental, um parceiro que divida conosco a nossa ambição de recolocar o Vasco entre os protagonistas do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Esse é o destino do Vasco da Gama. Nós somos um dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil e temos a ambição de retornar ao nosso local de direito. E para isso, nós sabemos, no mundo moderno, no futebol moderno, são necessários pesados investimentos. Então, nós buscamos um parceiro que tem essa ambição e os recursos necessários para garantir o atingimento desses objetivos e que concordasse conosco em colocar no nosso contrato algumas metas de investimento mínimo no futebol que garanta o alcance desse objetivo. O segundo ponto, Éboli, que nós colocamos era a equalização completa do endividamento do Vasco da Gama. Um endividamento que nos asfixia, que está na casa dos 700 milhões de reais.
E a 777, na sua proposta, garante a integralidade dos 700 milhões de reais serem absorvidos pela Vasco SAF, não dependendo da legislação federal que coloca as dívidas no RCE como obrigação do investidor para pagar dívidas do clube originário com 20% da receita arrecadada na SAF ao ano. Aliás, o nosso Osório... acordo é mais amplo. Ele garante a absorção dos 700 milhões de reais da dívida do Vasco. E o terceiro ponto, e fundamental para nós e para o nosso torcedor, é as garantias e a salvaguarda da manutenção da identidade do espírito do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama tem a mais linda história do futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama é detentor de bandeiras que vêm desde a sua fundação e são muito caros para nós. Nós não somos apenas um clube de futebol. Nós representamos valores, representamos história, e essa história precisa ser preservada. Até por isso, o Vasco não concordou em vender 90% do capital da SAF, vai reter 30% desse capital para que tenha voz ativa e salvaguardas em tudo que diz respeito à alma, ao espírito. Não apenas o que a lei garante, cores, símbolo, emblema, mas uma garantia maior do que isso, que o espírito do Vasco da Gama vai ser preservado, porque esse espírito é por ele que nós somos vascaínos e nós temos o dever de preservá-lo, Éboli. Você tocou num ponto que eu acho importante, né? Que aí vai na questão da transparência dos valores, porque isso também gera muita confusão, né, na cabeça das pessoas. E aquela discussão, o Cruzeiro, 400 milhões, como é que o Cruzeiro vale 400 milhões? Tem jogador sendo negociado por esse valor, né? O Botafogo também estabeleceu um valor parecido e o Vasco foi na casa dos 700 milhões. Aí você fez uma relação dos 700 milhões com a dívida do clube. Então, esse valor, ele foi pautado pela dívida do clube, não é o valor da marca Vasco da Gama, é isso? Não. Éboli, nós avaliamos o Vasco da Gama. Você analisar hoje o balanço do Vasco, o Vasco tem um patrimônio negativo de 500 milhões de reais. O Vasco tem um endividamento gigantesco e hoje tem uma receita baixa, enfim, pela diminuição das suas receitas ao longo do tempo, pela baixa performance esportiva. A 777 vai comprar 70% do capital da SAF pagando 700 milhões de reais. Dinheiro que será integralizado no caixa da Vasco SAF. O Vasco retém 30%, avaliados em 300 milhões de reais, o que faz que a companhia tenha um valor inicial de 1 bilhão de reais. Além disso, a 777 Partners, por coincidência, são 700 milhões de aporte de capital e cerca de 700 milhões de endividamento do clube. Só dá 7 aí. Os valores são diferentes. Os valores são diferentes. Tem alguma coisa girando em torno do 7 aí? É o númuro da sorte do Vasco agora? Porque é 777, 70%. 70 milhões. Então e já entrou, 7. Né? Agora no Vasco tem tudo número 7. Enfim, então nós temos 700 milhões de aporte de dinheiro novo, capital externo investido no Brasil, no futebol do Vasco da Gama, que entra no cofre da Vasco SAF, e nós temos a garantia da Vasco SAF de assunção dos 700 milhões de reais da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que passa a ser responsabilidade dela, da Vasco SAF, administrada por ela ao longo do tempo. Com isso, o Vasco da Gama garante que se livra do encargo da dívida, o investidor assume essa dívida dentro da operação do negócio e, a partir daí, começa a tocar a sua vida. O mais importante de tudo, Éboli, para isso tudo fechar e para o vascaíno ter a absoluta garantia de que nós retornaremos ao nosso local de protagonismo no futebol, porque senão não faríamos o negócio, são as cláusulas de investimento mínimo no futebol. Independentemente do tamanho da receita futura, do crescimento dessa receita futura da Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol. Eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E aí nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil,
Estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Emily. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e eu vou encerrando minha participação por aqui. Quem quer saber do sorteio, eu fiz o sorteio no vídeo anterior, fiz um formatinho de live, tá curtinho, na reta final do vídeo lá, eu sorteei as 6 camisas do Vascão, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!